Ouça agora o Evangelho do Dia. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Momento de reflexão. Hoje a igreja celebra Pentecostes, ou seja, aquela tão sonhada e prometida descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Os apóstolos até então eram trancados com medo, daqueles que haviam matado Jesus. Até esta data eles não tinham coragem, a sabedoria e a disposição de seguir a missão de Jesus sem o próprio Jesus presente fisicamente. Com a descida do Espírito Santo sobre eles, todos reunidos com representantes de todo o mundo, ali a igreja foi dada os primeiros passos sem a presença do Cristo por perto fisicamente, mas através do Espírito Santo. Todos renovados, cheios do Espírito Santo, tudo fica mais bem disposto, com sabedoria e disposição, com essa força superior que é a mesma que nos guia até os dias de hoje. Para levar em frente essa mesma missão de Jesus, é preciso que haja essa presença do Espírito Santo. Se não fosse assim, ficaríamos com medo, sem saber de nada, com medo dos adversários de Cristo, Ou seja, aqueles que são do mundo, que não compreendem e não querem ouvir nada o contrário das suas imaginações, daquilo que eles já têm na sua mente como um de seus deuses, Quem prega a palavra de Deus corre risco, muito risco, porque encontram adversários, pessoas ignorantes de todos os lados. Quem prega a palavra de Deus, o Evangelho verdadeiramente, o Evangelho que Cristo pregou, Só lembrando que o mundo hoje está cheio de pessoas pregando Evangelho superficial, Evangelho que não é o Evangelho que mostra a outra face, Aquele Evangelho que Cristo deixou para nós seguir, cada um de seus discípulos, Como ele bem disse na sua despedida, ele fez um longo discurso para os apóstolos e ele disse que nós iríamos passar por tribulações, por perseguições, por um mundo cruel, Como exatamente estamos vivendo nos dias de hoje. Mas o Espírito Santo que nos guia, nos dá a força superior, nos faz enxergar além do que os olhos veem, Faz a gente ficar por dentro e ver o que é que vem lá na frente, O próprio Cristo falou que o mundo, os cristãos, passam por momentos difíceis, mas isso são como as dores de parto, A mulher que ganha o filho, como era antigamente, normalmente, o parto normal, a mulher ela passa por dores, muitas dores, e aquilo vai se aumentando, mas bem ali na frente vem o novo ser, a nova criatura, trazendo alegria para aquela mãe. Assim somos nós nos dias de hoje,
esse sofrimento que os cristãos passam hoje, né? Isso vai trazer uma grande alegria bem aí logo na frente, né? A fé faz a gente enxergar isso, né? Ser discípulo de Jesus não é fácil nesse mundo de hoje, não. Como desde os tempos, desde o tempo de Jesus, né? E antes, os cristãos sofreram perseguição e sofrem até os dias de hoje. Quem prega e vive o evangelho verdadeiro, o evangelho que Cristo falou, né, que para os discípulos, né? Quem quiser ser amigo de Jesus, discípulo fiel dele, tem que obedecer os mandamentos, tem que oferecer a outra face, ou seja, perdoar até 70 vezes 7, ou seja, sem limites, o tanto que precisar, dar a própria vida em favor dos outros, ou seja, tirar o seu tempo para ajudar os necessitados, aqueles que precisam da nossa ajuda. Essa é a missão do discípulo verdadeiro de Jesus, né? Muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Igrejas que mostram o contrário, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje nessa solenidade de Pentecostes, né, dava-se ali os primeiros passos da igreja que vem até hoje, né, sem a presença do Cristo fisicamente, mas o Cristo está presente através da ação do Espírito Santo, né? Quem vive, quem sente o Espírito Santo de Deus, sabe do que é que eu estou falando. O Espírito Santo de Deus que nos deixa uma nova criatura, que nos faz enxergar um mundo diferente do que o mundo de hoje, né? Que faz enxergar além do que os olhos veem, que faz perdoar, que faz doar a vida em favor do outro, que tem amor ao próximo, né, como a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho do Cristo. E sabendo que as perseguições andam do lado, as tribulações, as pestes, os ventos contrários andam do lado, mas o Espírito Santo faz enxergar o que está além disso aí, o que vem na frente, né? Mas para isso é preciso suportar as tribulações sem perder o juízo, né? Sem perder o controle, e com o Espírito Santo, com Cristo sendo o nosso guia, claro que com certeza nós venceremos, né? Tudo que vem contra nós, contra o projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E valeu, meus amados irmãos, vou parar por aqui. Um bom domingo a todos. No próximo domingo vou fazer mais uma reflexão sobre o Evangelho, e assim todos os domingos da agora por dia. Um bom domingo, uma boa semana para todos, e valeu, até a próxima.